Boa. Boa tarde aí, gravação iniciada hoje, dia 9 de março de 2024, sendo aí o nosso JEDzinho de revisão pra nossa V1, JED aí mais do que especial, em conjunto com a Eloá hoje, e aí aquela perguntinha, né, que vocês já colocaram aí, vocês autorizam a gravação, né, a gente sempre disponibiliza lá no canal no YouTube. Peço também, né, que vocês deem aquela forcinha, né? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, visualizem um vídeo para poder dar uma ajudada e, claro, né, serve para você revisitar posteriormente, beleza? A gente vai fazer a resolução de questões com vocês, tá bom? A gente vai dar alguns avisinhos iniciais e tal, e aí depois já, já vai partir para as questões, beleza? Já comentando em relação ao GED, né? E que eu fiquei de gravar e que inclusive era parte do conteúdo que ela ia dar essa semana e que acabou não sendo possível. Vou estar gravando e vou estar disponibilizando para vocês, tá? Eu vou tentar fazer isso hoje, porém se eu não conseguir fazer isso hoje, amanhã é de certeza, tá? Lá para vocês. Eu tanto publico lá no YouTube quanto mando no grupo, tá bom? Mas os materiais completos nossos, né, já estão disponíveis lá no Drive, né? Tanto os meus slides quanto a notazinha de aula da Eloá, que é ótima, traz uns exemplos e tal, uns negócios muito interessantes. E a doutrinazinha que ela colocou lá também, beleza? É isso, eu acho que antes tem os avisos. Aí os avisinhos importantes, né? Nossa prova é dia 12, terça-feira, primeira chamada, e a segunda chamada dia 14, tá? Lembrando que você deve fazer a prova ali no seu respectivo horário, tá bom? Então se você é do manhã A B, você vai fazer no manhã B, C, e assim por diante, tá bom? Não é possível que você faça a prova em outro horário, tá? Provinha valendo ali de 0 a 10, tá? Permitido, né, a consulta à legislação, obviamente, legislação não comentada, tá? Você pode grifar, você pode marcar. Se for alguma alteração, né, que tenha acontecido e sua legislação não está atualizada, você pode dar um risquinho e anotar a atualização também, tá? Uma coisa que eu digo, né, que eu acho para mim muito importante, e que eu sempre gosto de marcar as páginas, tá bom? Então, se você aí acha legal também, dá uma marcadinha nas páginas para facilitar às vezes na hora da consulta. Conteúdo, unidade 1, né? A gente olha apenas unidade 1, mas é uma unidade muito importante para a gente e que vocês devem dar essa devida atenção, não somente para agora, para V1, mas para a colegiada também. E aí por onde vocês podem estudar, enfim, doutrina, CLT, aulas, slides, revisão, GED, enfim, tudo é um complemento, tá bom, gente? Você não vai vir pro GED de revisão e ver aqui as nossas questões, entender e achar que com isso vai tirar um 10. Pode ser que você tire, pode ser que você saia muito bem. Mas tudo isso é um complemento, né? Assim como o podcast, enfim, a gente faz isso para poder facilitar esse entendimento e melhorar essa aprendizagem de vocês. Acho que é isso. Mas antes da gente iniciar, né? Aquela descontraídazinha. De amor, tudo em remédio na vida noturna. Cagando amor, a boate aqui na zona sul. A dor do amor é dor do amor que a gente cura. Fui curar
Vocês viram que meu computador essa semana não tá me ajudando. Mas enfim, fica aí o grandíssimo Fred Mercury. Não sei se vocês já tinham ouvido essa versão dele. Sensacional. Enfim, show, é isso. Podemos começar, Eloá. Deixa eu só mudar aqui a apresentação para poder aparecer o nome. Calma aí que eu vou começar a transmissão de tela daqui. Vai? Boa, ótimo. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Eloá. Eu também sou monitora dessa disciplina juntamente com o Enzo. E primeiro eu queria saber se vocês estão me escutando bem e se a minha transmissão de tela está ok, certo? Porque o meu amigo Enzo, ele é um homem muito preparado e equipado. O cara tem um microfone de podcast. Eu não tenho essa habilidade, né? Esse equipamento. Então, eu sempre pergunto se meu áudio está ok, mas que bom que está todo mundo me ouvindo bem. Gente, só repisando os avisozinhos que o Enzo já deu no início para vocês, mas o aviso que eu mais gosto de repisar mesmo é que vocês marquem o material que vocês vão usar. Se for um VADMEC, se for uma CLT completa, não importa, mas, por favor, marquem esse material para vocês não perderem tempo na hora da prova, tendo que pesquisar a legislação, né? Para quem não foi aluno ainda da Aline, está sendo pela primeira vez nesse semestre, a Aline, ela cobra em todas as questões que você fundamente com a lei a sua resposta. Se você acerta a questão, mas não fundamenta, ela lhe tira ponto. Então, não vão perder esse ponto só porque você não achou a lei, certo? Então, o nosso conteúdo para essa prova é a unidade 1, como o Enzo muito bem falou, não é uma unidade pequena, embora a gente fale que é só a unidade 1, mas é uma unidade muito grande, que é a unidade das estabilidades, certo? A gente vai trabalhar hoje nesse modelo de responder questões, porque tanto vocês treinam, quanto a gente vai repisando, na verdade, o conteúdo e aprofundando ele em cada item. Então, é um modelo de GED que a gente gosta muito de dar aí nas vésperas da prova, no GED de revisão, porque é uma resolução de questão que a gente vai repisando o conteúdo e aprofundando ele aos pouquinhos. E, é claro, qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar, estamos aqui para isso, certo? Esse é o momento de tirar as dúvidas sobre a prova, ok? Então, vamos começar aqui pela primeira estabilidade provisória, só repisando com vocês as estabilidades em geral. A gente vai trabalhar aí com a estabilidade do dirigente sindical, a estabilidade do cipeiro, a estabilidade que são representantes dos empregados no seu local de trabalho, né, lá na empresa, a estabilidade gravídica, que é uma das mais portadoras de delicadezas, assim, de cascas de banana e de conteúdos mais aprofundados que vocês precisam prestar atenção, que nada mais é do que a estabilidade da gestante, certo? A do empregado acidentado, que também é cheia de nuances e que é uma estabilidade que eu peço para vocês também prestarem atenção, certo? A estabilidade do membro do Conselho Nacional da Previdência Social, do guardador do FGTS e do membro de comissão de conciliação prévia, e as mais gerais, que são as provenientes de instrumentos normativos específicos, mas as mais importantes são as que vão estar nas questões de hoje, certo? Então, todas as questões que a gente pegou, a gente tentou colocar majoritariamente da OAB, mais questões de concursos em geral,
que são as questões que geralmente caem nas provas, certo? De maneira diferente, obviamente, mas o conteúdo é o mesmo. Daniel é empregado da montadora de automóveis X. Durante o expediente de trabalho, enquanto transportava uma placa de ferro, sofreu um grave acidente e, conforme a orientação médica, foi afastado de suas atividades laborais com o recebimento de auxílio-doença acidentário. De acordo com o caso narrado, assinale a alternativa correta. Antes da gente começar a ler os itens, vamos repisar um pouquinho o que a gente sabe da estabilidade do acidentado, certo? A estabilidade do acidentado, gente, nada mais é do que aquela estabilidade proveniente de um acidente de trabalho. Esse termo, acidente de trabalho, é o que vocês têm que prestar atenção. Por quê? Porque a estabilidade do acidentado, ela inicia a partir da cessação do recebimento do auxílio-doença acidentário. Só que, até você receber esse acidente, você tem que ter alguns requisitos a serem respeitados, certo? O primeiro deles é você ter um acidente de trabalho, e aí até a identificação disso é importante, certo? Vocês saberem identificar o que é um acidente de trabalho. Você tem que sofrer um afastamento de mais de 15 dias, porque, como bem sabemos, até 15 dias é o seu empregador que é responsável por lhe pagar. Terceiro, você tem que receber o auxílio-doença acidentário, por quê? E aí já entra o quarto item, é só a partir do cessamento dele que você começa o seu período estabilitário de, no mínimo, 12 meses, certo? Então, vejamos, a cadeia de requisitos. Um afastamento de mais de 15 dias, o recebimento de auxílio-doença acidentário, porque é no cessamento dele que vai começar a sua estabilidade, certo? Lembrando que é auxílio-doença acidentário. Se você receber um auxílio-doença comum, certo? Ou seja, você foi afastado do seu trabalho por um motivo alheio ao seu ambiente de trabalho ou alheio o seu desempenho do seu trabalho, ou seja, você não estava amando do seu empregador, você não estava no seu ambiente de trabalho, você se afastou por um motivo comum mesmo, por uma doença comum. Então, quando você retornar, independente de quanto tempo tenha sido esse afastamento, você não vai ter direito à estabilidade, certo? Então, vamos lá. Vamos aos itens, e aí é essa hora que vocês começam a responder no chat, certo? Prestem atenção. Daniel gozará de estabilidade provisória de até 120 dias após a cessação do auxílio-doença acidentário. Não será assegurado qualquer tipo de estabilidade a Daniel. Daniel gozará de estabilidade provisória pelo prazo mínimo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. E Daniel gozará de estabilidade provisória pelo prazo de 2 anos contados à data do acidente. Já estou vendo aqui uma metralhada de itens e é o item correto. Bem fácil essa, certo? Essa aqui está muito fácil, porque essa aqui é o resumo, basicamente, da estabilidade do acidentado, certo? Daniel gozará de estabilidade provisória pelo prazo mínimo de 12 meses, a contar do cessamento do auxílio-doença acidentário. Opa, passei errado. Aqui. Certo? Gabarito correto, letra C de casa. Alguma dúvida em relação a isso? Se tiver dúvida, coloquem aí no chat que a gente vai debatendo, certo? O momento de debater é esse, gente. Vamos lá. Tu pode só ir colocando os artigos para a gente ir marcando na lei? Lá na minha nota de aula, que está no Drive, inclusive se vocês quiserem deixar ela aberta e acompanhar o GED, é até legal, tem todas as legislações, as OJs e as súmulas de todo o conteúdo, certo? Sem deixar faltar nada. Então, se vocês quiserem pegar a notinha de aula e ir marcando, lá já tem todas, certo? Toda a legislação, todas as OJs pertinentes ao conteúdo e as súmulas também, que é importante vocês marcarem também, viu, gente? Por favor. Tem muitas questões da Aline que é só uma súmula, ou é só uma OJ, não é a letra de lei específica, certo? Vamos lá. Questão número 2. Na fábrica de carros Fonfon, há a seguinte situação. Vamos lá. Aqui são várias estabilidades numa única questão.
Teodora é auxiliar administrativa e engravidou. Agenor, que atua no setor de vendas, foi suplente de dirigente sindical. Silvana, que atua no setor de compras, foi indicada como representante do empregador na CIPA. Considerando os ditames legais, é correto afirmar que todos os empregados terão estabilidade por motivos variados. Somente Teodora e Agenor terão garantia no emprego. Agenor não terá garantia no emprego por ser suplente, já que a CLT garante estabilidade somente ao titular. Todos os membros integrantes à CIPA possuem estabilidade durante todo o mandato e até 1 ano após. Vamos lá, quero ver esse chat funcionando. Essa daqui eu não vou falar antes, não. A gente vai debater só depois. Podem ler com calma. Eu colocar aqui uma letra B. Mais algum palpite? Palpite não, né? Eu quero ver mesmo é o cérebro funcionando. Essa daqui também tá bem fácil. A e B. Vamos lá. Começar, certo? Vamos separar os personagens. Teodora é auxiliar administrativa e engravidou. Ponto. Se engravidou, já está estável. Perfeito? Então, a Teodora já tem que estar nas nossas opções. Certo? A Agenor, que atua no setor de vendas, foi suplente de dirigente sindical. Gente, coloca uma coisinha na cabeça de vocês, uma regrinha assim que ajuda demais vocês na hora da prova, certo? Todos os suplentes têm direito à estabilidade. Nós só temos nessa regra uma exceção, que é o suplente de diretor de cooperativa, certo? Todos os outros têm direito à estabilidade, certo? Silvana, que atua no setor de compras, foi indicada como representante do empregador na CIPA. Qual é a regrinha que eu falei para vocês no JET passado? Quem é indicado não tem direito à estabilidade. Porque quem é indicado, muito bem, Vitor, quem é indicado por representante do empregador, ele está exercendo um cargo de confiança. E cargo de confiança, qualquer um cargo de confiança, não é compatível com nenhuma estabilidade. Certo? Então, nessa análisezinha, a alternativa correta dessa questão é a letra B, ou seja, somente a Teodora, que é a grávida da história, certo? E o Agenor, que é o suplente do dirigente sindical, terão direito à estabilidade. E lembrando, gente, a estabilidade do dirigente sindical, mesmo que na organização interna do sindicato você tenha aí, sei lá, 10 dirigentes sindicais, 20 dirigentes sindicais, não importa. A estabilidade que a gente fala da CLT só vai abarcar 7 desses dirigentes e os seus respectivos 7 suplentes, certo? Então, essa organização é interna do sindicato, quantos dirigentes vão ter. Mas só 7 deles vão ter direito à estabilidade. Ah, Eloy, como é que decide isso? Também é uma decisão interna. Geralmente é pela ordem que foi colocada na ata, certo? Na ata da eleição. E, geralmente, essa ata é por ordem alfabética, na maioria dos sindicatos. Mas pode ser de uma forma diferente. O que interessa para a legislação é que somente os 7 primeiros vão ter direito a essa estabilidade. Isso também é uma casquinha de banana que eu não quero que vocês caiam, tá? Então, somente os 7 dirigentes sindicais e os seus respectivos suplentes têm direito à estabilidade, mesmo que existam mais dirigentes sindicais nessa ata de eleição. Certo? Alguma dúvida nessa questão aqui? Ou eu posso passar? Pode passar. Show. Se surgir alguma dúvida, é só vocês me dizerem que a gente vai voltando e vai revisando o conteúdo, certo? Gabarito, letra B. Terceira questão, essa daqui é muito boa. Em março de 2015, Lívia foi contratada por um estabelecimento comercial para exercer a função de caixa, cumprindo jornada de segunda a sábado, das 8 às 6 horas, com intervalo de 30 minutos para a refeição. Em 10 de março de 2017, Lívia foi dispensada sem justa causa,
com aviso prévio indenizado, afastando-se em 30 de março de 2017. Em 30 de março de 2017. Lívia registrou sua candidatura a dirigente sindical em 8 de abril de 2017 e foi eleita vice-presidente do Sindicato dos Comerciários da sua região. Diante desse fato, Lívia ponderou com a direção da empresa que não seria possível a sua dispensa, mas o empregador insistiu na manutenção da dispensa, afirmando que o aviso prévio não poderia ser considerado para fins de garantia de emprego. Sobre a hipótese narrada, de acordo com a CLT e com o entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Certo? Essa aqui vai exigir um pouco mais de vocês, mas vocês vão ser capazes de resolver ela rapidinho também. Letra A. O período de aviso prévio é integrado ao contrato para todos os fins. Daí porque Lívia, que foi eleita enquanto o pacto laboral estava em vigor, não poderá ser dispensada sem justa causa. Não se computa o aviso prévio para fins de tempo de serviço, nem a anotação de CTPS do empregado, e em razão disso, Lívia não terá direito à estabilidade oriunda da eleição para dirigente sindical. Letra C. O aviso prévio é computado para todos os fins, mas, como a candidatura da empregada ocorreu no decorrer do aviso prévio, Lívia não terá garantia no emprego. Letra D. A lei e a jurisprudência não tratam dessa situação especial, razão pela qual caberá ao magistrado, no caso concreto, decidir se o aviso prévio será computado ou computado ao contrato. Vamos lá, já surgiram aqui alguns. Letra A. Todo mundo vai de letra A? Podem ler com mais calma, não tem problema. Mas eu gostei do palpite da A. Todo mundo vai de A mesmo? Bora lá? Gente, seguinte. Essa questão de aviso prévio, ela é uma casquinha de banana realmente para várias estabilidades. Mais uma coisa eu digo para vocês, certo? O aviso prévio, ele é computado normalmente, certo? Normalmente, seja ele indenizado, seja ele trabalhado, em todas as estabilidades, certo? Em relação a isso, eu vou logo falando algumas coisinhas para vocês. E aí que já vai ajudar vocês a matarem essa questão aqui. Só existem 2 estabilidades. Eu gosto de dar essas regras geraisinhas assim, que é para você fincar-se na sua cabeça e lembrar da minha voz falando para vocês na hora da prova, certo? Só existem 2 estabilidades que começam dentro do período de aviso prévio, do acidentado e da grávida. Só. Eloá, só. Essa aqui não tem exceção. Só existem 2 estabilidades que começam no decorrer do aviso prévio, a da grávida e a do acidentado. Todas as outras, você tem que analisar o que veio primeiro. Foi o aviso prévio ou foi o meu registro da minha candidatura? Se o meu aviso prévio tiver vindo primeiro, então eu não posso ir lá no meu sindicato de má fé, porque isso é uma má fé, registrar a minha candidatura. Certo? Porque o meu aviso prévio veio primeiro. Elô, mas o meu aviso prévio não computou 30 dias para frente? Eu registrei a minha candidatura dentro dos 30 dias. Entendo perfeitamente, mas o que veio primeiro foi o aviso prévio. Certo? Então, se o aviso prévio veio primeiro, você registrou a sua candidatura de má-fé. Agora, se você já tinha registrado a sua candidatura e o seu empregador lhe deu aviso prévio, então você tem plena capacidade e o seu empregador tem plena obrigação de respeitar quando você afirma para ele que você registrou sua candidatura, então ele não pode lhe demitir. Certo? Então, vamos reler os itens. O período de aviso prévio é integrado ao contrato para todos os fins, correto? Correto, certo? Daí, porque Lívia, que foi eleita enquanto o pacto laboral estava em vigor, ela foi eleita quando o pacto estava em vigor? Foi. Não poderá ser dispensada sem justa causa. Ela foi eleita durante o pacto, mas ela registrou a candidatura dela quando já tinha recebido o aviso prévio, certo? E é por isso que a letra A
está incorreta, porque ela não vai ter direito à estabilidade. Não se computa o aviso prévio para fins de tempo de serviço, a alternativa já começou errada aí, porque mesmo que seu aviso prévio tenha sido indenizado, ou seja, o seu empregador pagou para você não ir mais trabalhar, ele vai ser computado na sua carteira de trabalho. Eu fui dispensada hoje, então lá na minha carteira de trabalho vai constar 30 dias após, certo? O aviso prévio é computado para todos os fins, correto? Mas, como a candidatura da empregada ocorreu no decorrer do aviso prévio, Lívia não terá garantia no emprego. Então, a alternativa correta da terceira questão é a letra C de casa, certo? A letra D está errada por obviedade, porque a lei, ela trata disso especificamente. Não lembro agora se é uma súmula ou é uma OJ, mas tem na lei bem direitinho, está lá na nossa nota de aula, certo? Então, a alternativa correta aqui, letra C de casa. Alguma dúvida em relação a isso? Ou a gente pode passar? Qualquer dúvida que surgir, gente, é só colocar no chat, me interromper, levantar a mão, certo? Sem problema. Sim, Gil, o já está sendo gravado nesse momento, certo? Quarta questão, também muito boa, trata de várias estabilidades ao mesmo tempo. Deixa eu só beber uma água aqui. Em uma grande empresa que atua na prestação de serviço de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a seguir. Alice, que foi contratada a título de experiência e, um pouco antes do término do seu contrato, engravidou. Sofia, que foi contratada a título temporário e, pouco antes do termo final do seu contrato, sofreu um acidente de trabalho. Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa, e Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes dos empregados na forma da CLT, alterada pela lei número 13.467 de 2017. Certo? Várias estabilidades abarcadas ao mesmo tempo. Estabilidades ou não, né? Vamos analisar. Diante das normas vigentes e do entendimento consolidado do TST, assinale a opção que indica as empregadas que terão garantido emprego. Essa questão, eu vou usar ela para a gente ir atualizando cada uma das estabilidades, pelo menos as casquinhas de bananas, uma por vez, e aí vocês vão analisando, vão juntando aí os pedacinhos e dando a alternativa correta, certo? Já estão dando aqui no chat, acho isso show. Mas vamos lá. Alice foi contratada a título de experiência e pouco antes do término do seu contrato engravidou. Engravidou? Já era, está estável. Não importa a modalidade do contrato, se foi temporária, se foi por interesse, se foi por experiência, se é um contrato por tempo determinado, não importa, certo? Engravidou? Tem direito à estabilidade. Uma vez me perguntaram se quando você é estagiário e engravida, você tem direito à estabilidade. Não, gente, porque estagiário não é gente, certo? Estagiário não recebe salário, estagiário recebe bolsa, é legislado em uma legislação própria, então não tem estabilidade. A gente está falando aqui de gente que é seletista, certo? Então, quando eu falo, não importa a modalidade do contrato, não importa a modalidade do contrato dentro das modalidades seletistas, pelo amor de Deus, não vão saindo por aí dizendo que ela lá diz que todo contrato de trabalho gera estabilidade. Então, eu, estagiária, fiquei grávida, não tenho direito à estabilidade. Não, certo? Continuando. Sofia, que foi contratada a título temporário e pouco antes do término final do seu contrato, sofreu um acidente de trabalho. Está estável. Por quê? Porque o acidente de trabalho pode iniciar até no decorrer do aviso prévio. Então, também não importa a modalidade de contrato para gerar a estabilidade do acidente de trabalho. Certo? Larissa foi indicada pelo empregador para compor a CIPA. Foi indicada, cargo de confiança, incompatível com estabilidade. Então, tudo que tiver Larissa aqui nas opções, você já vai tirando. Já é uma cartada para você excluir aí duas alternativas. Ficou para a gente a B e a C. Maria Eduarda foi eleita para a comissão de representantes dos empregados. Lembra aquela comissãozinha que não se confunde com o dirigente sindical, não é do sindicato.
representa os empregados dentro do meu ambiente de trabalho. Quando eu sou dirigente sindical, eu represento todos os empregados de uma grande categoria de pessoas. Mas os representantes dos empregados é uma comissão interna dentro do meu ambiente de trabalho que gera estabilidade quando você é eleita. Veja que ela participou das eleições, ela foi eleita, então ela não foi indicada. Possui estabilidade por conta disso. Então, a alternativa correta é a letra C. Alice, Sofia e Maria Eduarda. Mesmo no contrato por tempo determinado, só um instante que alguém fez uma pergunta. Sim, mesmo no contrato por tempo determinado. Mesmo eu entrando hoje, sabendo que eu vou sair daqui a 6 meses, se eu ficar grávida dentro desse período, eu vou ter estabilidade, certo? Lembrando que a estabilidade da gestante vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, e não se confunde com a licença, que é contada em dias, 120 dias, certo? Alguma dúvida em relação a essa questão aqui? Ou ficou tudo show de bola? Somente Alice, Sofia e Maria Eduarda terão direito à estabilidade, certo? Continuemos. Jorge é um teletrabalhador. Essa questão é atualizadíssima. E eu coloquei ela para vocês entenderem aquela diferenciaçãozinha entre o acidente de trabalho, entre o afastamento, né, por auxílio doença acidentário e o auxílio doença comum. Essa questão, a gente não vai trabalhar se esse cara vai ter direito à estabilidade ou não, mas a gente vai trabalhar essa diferenciação entre vocês conseguirem reconhecer um auxílio doença acidentário e um auxílio doença comum, certo? Veja bem, Jorge é um teletrabalhador e cumpre jornada pré-estabelecida pelo empregador, que o monitora por meio de meios telemáticos. Caraca, Vitor, tu é o flash mesmo, viu? Vamos lá. A empresa montou um home office. Ah, muito bem, show! A empresa montou um home office na residência do empregado, fornecendo móveis, mesa, cadeira ergonômica, computador e impressora. Em determinado dia de trabalho, quando conferia relatórios, a cadeira em que Jorge estava sentado quebrou e ele, devido à queda violenta, machucou-se. Na hipótese, de acordo com a lei, ocorreu o acidente do trabalho, sendo irrelevante se o trabalho é prestado na residência do empregado. Não se pode cogitar de acidente do trabalho no teletrabalho, pois o empregado está em seu domicílio e não sob a vista do empregador. Evento jamais poderá ser considerado acidente de trabalho, uma vez que a situação não foi testemunhada por ninguém. E todo acidente domiciliar é acidente do trabalho, segundo a legislação previdenciária. Todo mundo já sabe que é a letra A, pelo que eu estou vendo, né? Mas vamos entender o porquê. Gente, lembra daquele acidente que com certeza adora cair na prova, que é o acidente de trajeto. E é justamente esse tipo de acidente que vocês precisam lembrar. Por quê? Para ser considerado acidente de trabalho, você não precisa estar dentro do ambiente da empresa, você só precisa estar a mando do seu empregador. E é por isso que aquele acidente de trajeto, que é aquele acidente que você está indo para a sua empresa ou você está voltando para casa, é considerado um acidente de trabalho. E vejam, quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente não está discutindo a culpa. Ah, lá, é culpa do empregador, ele estava na moto dele, no trajeto dele, a gente não está debatendo culpa. Até porque não importa para o empregador a culpa. Importa mais para o empregado, se ele quiser depois, né, procurar um dano moral, enfim. Mas para a Previdência, não importa de quem é a culpa, certo? Então, o acidente de trajeto e o acidente que ocorre quando você está a mando do seu empregador, em qualquer ambiente que seja, ele é um acidente de trabalho. E é por isso que quando você se fere, se machuca, de qualquer forma, dentro de casa, mas você está a mando do seu empregador, porque você está trabalhando de home office para ele, é um acidente de trabalho. Por isso que a alternativa correta dessa questão é a letra A. Veja que a gente não sabe aqui se ele vai ter direito à estabilidade, porque não diz se esse acidente dele afastou ele por mais de 15 dias, não diz se ele recebeu o auxílio acidente, não diz isso. E nós não vamos trabalhar para além do que a questão nos diz. Mas é um acidente de trabalho, certo?
e é irrelevante se ele estava dentro de casa ou não, ele estava a mando do empregador dele. Perfeito? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. E que bom saber que essa questão caiu na V3. Porra, adorei. Muito bom mesmo. Sexta questão. Determinada sociedade empresária possui cerca de 100 funcionários. Em razão de uma mudança na direção, decidiu realizar algumas dispensas. Ocorreu que alguns dos funcionários indicados para a dispensa são detentores de garantias no emprego, sendo uma em decorrência de gestação, outra por ser dirigente sindical, outro por ser membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes eleito pelos empregados. Além desses casos, existe um quarto funcionário que informou não poder ser dispensado por também ser membro da CIPA, indicado pelo próprio empregador. Essa aqui tá fácil, hein? Diante disso, a sociedade empresária constou você, como advogado, para saber os períodos e as possibilidades de dispensa. E, a respeito, assinale a alternativa correta. Todas as modalidades de estabilidades ou garantia de emprego possuem a mesma duração. Todas as estabilidades possuem a mesma duração. Só um instantinho, tá, Sara? A estabilidade gestante dá-se da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A do membro da CIPA eleito pelos empregados dá-se-á do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, assim como a do dirigente sindical. Os empregados representantes da CIPA, seja o eleito pelos empregados, seja o indicado como representante do empregador, têm garantia do emprego até 1 ano após o término do mandato. O conhecimento por parte do empregador do estado gravídico da empregada gestante é requisito para o reconhecimento da estabilidade. Essa tá fácil, né, gente? Já debatemos aqui várias vezes o que traz em cada uma, na verdade, né? A alternativa correta é a letra B, de bola. Certo? Na verdade, essa alternativa é um resumo de boa parte das estabilidades. Por isso é muito bom a gente trabalhar esses JETs resolvendo questões. Antes de fazer alguns comentários, Sara levantou a mão. Ainda quer perguntar? Para saber a questão do marcar, por exemplo. Teria que também ter o código. Sim. Precisaria porque, assim, usar ele? Sim. Ali, na verdade, assim, vocês vão perceber que todas as questões da Aline são de marcar. Tipo assim, é verdadeiro e falso que ela cobra. Ela coloca uma afirmação e você vai ter que dizer se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, você vai ter que justificar. Se for falsa, também. Entende? Então, são questões fechadas, com 2 linhas embaixo, para você colocar o dispositivo legal que embasa a sua resposta de ser falso ou verdadeiro. Basicamente é isso. Entende? Gente, eu gostei muito dessa questão porque ela traz no item que é a resposta correta a regra geral de várias das estabilidades, né? Uma coisa que eu queria frisar para vocês, que eu lembrei agora por ter citado nessa questão da estabilidade da grávida, é que, gente, todas as regras que a gente fala da estabilidade gravídica, da estabilidade da gestante, vale para quem é adotante, certo? Então, esses mesmos períodos que a gente fala de 5 meses após o parto, de licença maternidade, de tudo, de que quando a mãezinha morre, quem fica com o bebê tem direito ao restante da estabilidade, tem direito ao restante da licença, tudo isso que a gente fala vale para quem é adotante, certo? Tudo, em sua integridade. Então, a alternativa correta da sexta questão é a letra B, de bola. Encerro aqui a minha participação, vou passar agora o bastão para o nosso queridíssimo outro monitor, o doutor Enzo, que vai conduzir agora os restantes das questões, certo? Mas vou ficar aqui acompanhando com vocês. Ixi, agora eu não sei, amigo. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, me perdi toda. Peraí. É a minha mesmo?
É minha, pô. Bora. Me confundi todinho, vamos lá. Ai, ficou bem pequenininho. Aí, pronto. Sobre os vários tipos de garantias provisórias de emprego, analise a situação a seguir. Verdade, é a minha também. A estabilidade provisória. Deixa eu só dividir aqui a tela para eu conseguir ver vocês. Pronto. A estabilidade provisória, prevista na linha B do inciso 2º do artigo 10 do ADCT, garantida à trabalhadora gestante, entende-se nos casos de morte desta a quem detiver a guarda do seu filho. Estende-se, perdão. Os membros do Conselho Curador do FGTS, enquanto representantes dos trabalhadores, não possuem estabilidade por serem indicados pelas centrais sindicais e não eleitos. Os membros do Conselho Nacional da Previdência Social, enquanto representantes dos trabalhadores, não possuem estabilidade por serem indicados pelas centrais sindicais e não eleitos. Não se equipara a acidente de trabalho aquele que ocorrer no percurso da residência para o local de trabalho ou desta para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Essa letra D aí a gente já sabe que está errado, certo? E eu coloquei essa questão, acabei de me lembrar o porquê. Porque a gente sempre fala assim, Eloá, mas quem é indicado não tem estabilidade. Pois é, gente, quem é indicado não tem estabilidade. E isso aqui, dos conselhos curadores, do FGTS e da Previdência Social, eles não são uma exceção à regra, certo? Não são. Quem é indicado, quem ocupa cargo de confiança, não possui estabilidade. Só que, como eles vieram das centrais sindicais, eles já passaram por uma eleição, certo? Então, para fazer parte das centrais sindicais das quais eles vieram para chegar nos conselhos, eles já tiveram que registrar a candidatura e ser eleitos. Então, só se puxou essas pessoas por indicação para fazer parte dos conselhos, mas não é uma exceção à regra da indicação, certo? Então, a alternativa correta aqui é a letra A, porque mesmo você sendo indicado para participar dos conselhos, você possui estabilidade, porque você já passou por uma eleição para fazer parte das centrais sindicais, certo? Então, a alternativa correta aqui é a letra A, garantida à trabalhadora gestante, estende-se nos casos de morte dessa a quem detiver a guarda do seu filho. Tinha até comentado antes na questão anterior, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Certo? Agora foi? Acho que é isso, né? Pronto, é isso. Tu quer que eu fique aqui, amigo? Ou tu vai transmitir mesmo da tua tela? Eu posso ficar passando para ti, se tu quiser. Pode ser. Boa, gigante. Pois É porque eu vou ficar abrindo a CLT ou a súmula. Ah, beleza, então. Eu paro aqui a transmissão. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pela participação. Vou ficar aqui com vocês até o final. Qualquer dúvida, a gente está aqui para responder, certo? Aí foi minha monitora de trabalho. Sabe muito. Boa. Só ligar a câmera. Maravilha, pessoal. Como a Eloá tinha mencionado, né, a gente fez as questões com base, né, em algumas instabilidades que a gente sabe que às vezes caem um pouco mais, que tem uma certa frequência, tem algumas peculiaridades, enfim. Mas a gente tentou abordar aqui de uma maneira geral um pouquinho de cada habilidade, né? Às vezes uma ou outra não vai ser contemplada totalmente, mas vocês podem procurar outras questões também. Eu, inclusive, estava pegando questões pro nosso GED de revisão e fui clicar numa estatística de uma questão. Já tinha respondido essa questão anteriormente, né?
E eu fui clicar na estatística dessa questão pra ver se a galera tinha costumado errar ou não, porque pra mim era uma questão difícil. Eu tinha acertado já quando eu fui resolver pela primeira vez, mas era uma questão, no meu ver, difícil. E aí eu vi que eu tinha respondido essa questão pela primeira vez no 14 de março de 2023, que era quando eu tava fazendo a disciplina. E era tipo, no dia da AV1 ali eu tava resolvendo umas questõezinhas e resolvi essa questão, por exemplo. Então, literalmente, né, um ano atrás, quase um ano de diferença, né, eu resolvi a questão de novo para poder trazer para vocês pro GED. Mas enfim, vamos começar aqui, né? Essa questãozinha é uma questão muito interessante pra gente. Sheila e Irene foram admitidas em uma empresa de material de construção, sendo Sheila mediante contrato de experiência por 90 dias e Irene contratada por prazo indeterminado. Ocorre que, 60 dias após o início do trabalho, o empregador resolveu dispensar ambas as empregadas porque elas não mostraram o perfil esperado, dispondo-se a pagar todas as indenizações e multas previstas em lei para exaurir os contratos. No momento da comunicação do desligamento, ambas as empregadas informaram que estavam grávidas com mais de um mês de gestação, mostrando os respectivos laudos de ultrassonografia. Considerando a situação de fato, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Vocês aí já estão colocando. C, será que é o C? Não, hein? Vocês têm certeza? Rapaz, deixa eu só... Gente, eu vou só sair e entrar de novo porque minha câmera não tá aparecendo. Um minuto. Voltei. Boa, voltei. Vocês ficaram? É que ela vai botar na apresentação. Sim, vocês tinham colocado C, né? Item C, não sei se teve alguma divergência, alguma opinião contrária. Mas vocês falaram que o item correto era o item C. E o item está corretíssimo, tá bom, gente? Resposta da questão. Item C, ok? Sheila e Irene não poderão ser desligadas em virtude da gravidez. Gente, alguns pontos em relação à estabilidade gestante são bastante perguntados ou tem uma certa recorrência, principalmente relacionado a essa questão de essa comunicação, né? Principalmente ali essa questão da comunicação no momento da desligação, do aviso prévio, ali ou durante o aviso prévio. É bem comum ter esse ponto nas questões. E a gente já viu que a estabilidade da gestante, ela começa, não é? No momento em que ela está gestante. Então, iniciou a gravidez, inicia-se a estabilidade dela, tá? E também relacionado aí nessa questão de
do tipo, né, de contrato e tal, enfim. E a gente, inclusive, viu em sala de aula, né, que recentemente tem decisão do STF, né, no sentido de que as empregadas, né, por contrato de trabalho, né, por temporários, né, elas possuem sim estabilidade, tá, independente do regime que elas sujeitam, tá, inclusive é algo aí muito recente ali de novembro, dezembro mais ou menos de 2023, tá? Mas essa aqui, facilmente, a gente com o artigo 10 lá do ADCT, né, inciso 2, a linha B, conseguiria resolver tranquilamente. E vocês mandaram muito, assinalando o item C, tá? Questãozinha fácil, tranquila, boa, pra gente começar. A próxima. Jorge e Manuel integram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, da empresa da qual trabalham. Jorge é representante do empregador e Manuel, representante dos empregados. Durante a vigência de seus mandatos, ambos foram dispensados sem justa causa, na mesma semana recebendo aviso prévio indenizado. Considerando a situação de fato e a previsão da CLT, assinale a alternativa correta. E aí, pessoal, qual item vocês marcariam? Ah, ah. Quero divergência. Divergência. Alguém bota um D aí, só pra brincadeirinha aqui. É de Enzo, é de Enzo. Aí, é de Enzo, Michel. Sempre digo pra vocês, né? Pô, Enzo, o pessoal tá botando A e eu sei que é A, acho que é A e tal. Vou colocar? Coloque, pô. Seu cérebro, né? Fazer esse raciocínio, exercitar, é muito importante. Beleza? Vocês estarem de fato participando ali. Eu sou um grande defensor de você resolver questões, né? De você tá ali exercitando. Por exemplo, ontem, né, eu tive prova de deontologia, né? Grandíssima nossa ética aí. Aí eu peguei da OAB 39 até a 25 e resolvi todas as questões que conteúdo, né, eram pertinentes, que a professora tinha dado que poderiam cair. Pô, na primeira chamada já tinham caído algumas e na segunda chamada umas 5, 6 questões de 7 tinham de alguma maneira sido colocadas nessas OABs passadas. Seja tipo contextos muito parecidos, seja com modificações ou transformando uma questão que é de marcar em escrever, enfim. É muito comum, né, que às vezes os professores façam isso, né? Tem um enunciado e aí tiram uma assertiva da questão e perguntam se é verdadeira ou se é falsa, e aí você tem que fundamentar, enfim. Então, é importante vocês estarem ligados nisso. Então, vocês estão dizendo que a resposta correta é o item A. O item A diz que não há empecilho na dispensa de Jorge, mas Manuel tem garantia no emprego e não poderia ser desligado sem justa causa. Por que, pessoal, que vocês acham que não há empecilho na dispensa de Jorge? Alguém poderia me dizer aí por quê? Tchan, 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 tchan. O Jorge é representante do empregador e o Manuel é representante dos empregados. Então, ele é indicação, ele não foi eleito. Gigante. Pô, quem foi que falou que eu não vi aqui? Foi a Vládia, né? Ládia. Boa, Vládia. Valeu aí, Suzane, Letícia, Alice, Emília, Roxane. Boa. Bem demais, pessoal. Exato. O Jorge, ele é indicado, né, ali pelo seu empregador. Não goza de estabilidade. Vocês percebam, né, que na medida que a gente vai fazendo essas questões, e principalmente questões sobre estabilidade,
conteúdos vão se repetindo e vão sendo fixados mais facilmente na nossa cabeça, tá? Então, a gente viu uma questão agora há pouco que falava um pouquinho sobre isso, então você já consegue fazer esses links. E Manuel, né, por ser eleito, né, e aí sim ele tem a garantia do seu emprego e não poderia ser dispensado, né, ligado, sem justa causa. Beleza? Show, perfeito, tranquilinha essa, né? Então, nona questão tem A. Vamos aqui para a 10ª, tá, gente? 10ª. Uma questão muito legal e que, não sei vocês, mas eu, Enzo, faço prova, enfim, marcando. São 14 total. 14 questões total. 7, 7. Eu gosto de fazer prova marcando, tá? Então, eu vou grifando, né, com um lápis, com a lapiseira, os pontos mais pertinentes que eu acho, e aí eu vou fazer a leitura para vocês, depois eu vou voltar para esses pontos que a gente precisa ter atenção nessas questões. Principalmente uma questãozinha grande, né, relativamente grande. Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar de sua formação como estoquista, foi preterida em uma vaga para tal por ser mulher, o que seria uma promoção e geraria um aumento salarial. Um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou e, após a apresentação de atestado médico, teve a jornada reduzida em 2 horas, por se tratar de uma gestão delicada, o que acarretou a redução salarial proporcional. 7 meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Como advogado de Rafaela, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a opção que contém todas as violações aos direitos trabalhistas de Rafaela. Boa. Então ele quer uma opção que contenha tudo que está sendo violado de acordo com o que foi dado aí pra gente. Então o que é que a gente tem aí de informação? Tem as informações da Rafaela, né, que ela trabalha numa empresa de calçados, tem uma formação de estoquista, porém ela foi preterida a uma vaga para tal por ser mulher, o que lhe daria, né, uma promoção e geraria um aumento salarial. Então, o primeiro ponto importante dessa questão. Um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Segundo ponto importante dessa questão. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou. Comunicou à empresa, apresentou o atestado e teve a jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, uma redução salarial. Terceiro ponto. 7 meses após o parto, ela foi dispensada. Então a gente tem 4 pontos importantes nessa questão. E a gente vai verificar quais esses 4 pontos estão sendo violados ou não. O primeiro ponto, e é o que mais pega as pessoas, é a redação da questão, de como ela está sendo colocada. Foi preterida em uma vaga. O preterida, gente, ele tem um significado aí de rejeitada, que ela foi desprezada, tá? Então, às vezes, né, aí, enfim, as bancas usam de suas artimanhas para fazer com que a pessoa que está fazendo a prova acabe se confundindo, enfim. Então, o primeiro ponto é: a Rafaela, ela foi rejeitada por uma vaga por ser mulher, certo? Então, a gente já tem aí a primeira violação, né? Recusa fundamentada no sexo da promoção para a função de estoquista. Beleza. Primeira violação ao direito trabalhista da Rafaela. Tá? Vou aceitar a gente aqui. Boa.
Segundo ponto, um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Já vimos isso e sabemos que não se pode ocorrer esse tipo de atitude. Não se pode exigir atestado médico de gravidez, de fertilidade. Não se pode exigir isso. Então, temos a segunda violação. Terceiro ponto. Engravidou, comunicou à empresa, teve a jornada reduzida em 2 horas e uma redução salarial. Gente, por mais que ela tenha tido essa jornada reduzida, ela não pode ter essa redução salarial, tá? Por mais que ela tenha tido essa redução na sua carga horária, em virtude da situação dela, né, de estar grávida e ter uma gravidez delicada, ela precisou ter essa redução na sua carga horária. Porém, isso não pode significar uma redução no seu salário, tá? Então, terceira violação encontrada. 7 meses após o parto, ela foi dispensada. A estabilidade da gestante, ela vai até quantos meses após o parto, pessoal? Me digam aí. 5. Boa, ela vai até 5 meses após o parto, tá? Então, o fato dela ter sido dispensada no 7º mês não tem nenhum problema do ponto de vista da legislação trabalhista. De outros pontos, eu acredito que deve ter vários, mas do ponto de vista trabalhista, ela não está mais estável, tá? Então, o item correto é o item B, como vocês já colocaram aí, né? Recusa fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista, exigência de atestado de gravidez e redução salarial, tá? Vou mostrar para vocês isso lá na CLT. Tem um artigo que fala literalmente ali desses pontos mais importantes. Então aqui, ó, 373A, tá bom? Vai ficar disponível sim, a gente vai mandar lá no grupo para vocês. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim o exigir. Então, já tem essa possibilidade, né? Não se pode publicar anúncio de vagas de emprego fazendo referência a sexo, idade, cor ou situação familiar. Salvo, claro, né, quando exigir, né, quando a situação exigir. Inciso 2. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Então, o fato dela não ter sofrido, né, dela não ter conseguido a promoção e sofrido, né, essa recusa, né, ela está sendo violado esse direito dela e encaixaria ali no 373A, inciso 2, tá bom? O próximo inciso, ó, considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração
formação e oportunidades de ascensão profissional. Então, não posso considerar o fato dela ser mulher, dela estar grávida, como uma variável para falar, vou reduzir o salário dela, vou fazer uma alteração salarial nela. Não posso fazer isso. O 4, exigir atestado ou exame de qualquer natureza para a comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego, tá? Tanto faz ser na admissão como ali algo de rotina que a empresa faz, tá bom? Não é permitido, é vedado de acordo com as leis trabalhistas, tá? Beleza? Feito. Ou maravilha. Então, item correto, item B de bola, tá? Item B de bola. Questão de número 11, ó. Durante sua jornada de trabalho, por determinação do seu supervisor, Maurílio deixou as dependências da empresa e se dirigiu a uma agência dos Correios para buscar uma encomenda que chegou e era essencial para o reparo de uma das máquinas da produção. Após pegar a encomenda, Maurílio estava retornando para a empresa quando pisou em falso em um buraco que havia na calçada e torceu o tornozelo. Entrou em contato com seu supervisor, que foi buscá-lo e o levou diretamente para o serviço médico da empresa. O médico do trabalho examinou o tornozelo de Maurílio e recomendou imobilização, medicamentos anti-inflamatórios e afastamento do trabalho por 10 dias. De acordo com o previsto em lei e com o entendimento sumulado do TST, ao retornar ao trabalho, após o afastamento, com o tornozelo totalmente recuperado, Maurílio vai ter a garantia do emprego pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, pois sofreu acidente de trabalho, não tendo relevância o fato de não ter percebido auxílio acidente. B. Terá que pleitear o recebimento de auxílio doença acidentário, para, somente após a concessão do mesmo, ter garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. C. Não tem direito à estabilidade, tendo em vista que o acidente ocorreu fora das dependências da empresa e o afastamento do trabalho se deu por 10 dias. D. Não tem direito à estabilidade, tendo em vista que o afastamento se deu por apenas 10 dias e não houve percepção de auxílio-doença acidentário. Letra E. Não tem direito à estabilidade, porque a garantia provisória de emprego decorre de acidente de trabalho, pressupõe contratação por prazo determinado, afastamento do trabalho por mais de 15 dias e percepção de auxílio-acidente. Vocês todos estão indo em D. E aí? D. Resposta correta, item D, pessoal. Não tem direito à estabilidade, tendo em vista que o afastamento se deu por apenas 10 dias e não houve percepção de auxílio-doença acidentário. O que é que a gente precisa lembrar? Precisa lembrar quais são os pressupostos para a concessão, né, da estabilidade, né, decorrente do acidente de trabalho, tá? Estão lá na súmula 378, ó. Aqui, ó. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, tá, pessoal? Então, o que é necessário? Afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio. Aqui, ele nem teve a percepção do auxílio-doença acidentário e nem teve um afastamento superior a 15 dias, teve um afastamento apenas de 10 dias, tá?
E aí, o que vocês poderiam se confundir era essa questão, né? Que a gente sempre vem reiterando a respeito do acidente de trabalho e tudo mais. Você está ali à disposição da empresa, né? Pô, a Eloá muito bem colocou, assim, é uma questão clássica de acidente de trabalho. Fulano de tal estava indo pro seu trabalho e estava indo na sua motocicleta e blá 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 e sofreu um acidente e tal, 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 pá. Então, o momento ali que você está à disposição do seu empregador, tá? Você precisa verificar isso, beleza? Obviamente, se você tá jogando rachinha ali dia de sexta-feira, né? Tá num futebolzinho, num vôlei, num beach tênis e tal, e não sei o que. Pô, aí não há no que se falar, né? Num acidente de trabalho. Bom, pô, Enzo, fraturei aqui, desloquei meu ombro jogando vôlei. Pô, e agora o que é que eu faço? Aí no médico, né? Mas não há no que a gente se falar de acidente de trabalho, tá bom? Muito importante essa questão. E no GED gravado, né, vai comentar mais sobre isso, tá? Então, gabarito tem D, tá bom? D de dados. Questão de número 12 aí, ó. Jonas é empregado da sociedade empresária Ômega, entendendo seu empregador por romper seu contrato de trabalho. Optou por promover sua imediata demissão com pagamento do aviso prévio na forma indenizada. Transcorridos 10 dias de pagamento das verbas rescisórias, Jonas se candidatou a dirigente do sindicato da sua categoria e foi eleito presidente na mesma data. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Jonas poderá ser desligado ao término do aviso prévio, pois não possui garantia no emprego. Jonas tem garantia no emprego por determinação legal, porque, pelo fato superveniente, o aviso prévio perde seu efeito. C. Jonas passou a ser portador de garantia no emprego, não podendo ter o contrato rompido. D. Jonas somente poderá ser dispensado se houver concordância do sindicato de classe do obreiro, né? E aí? O que vocês acham? A, 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 A. Boa, boa. Gigante, gente. Gigante. A gente precisa lembrar que apenas, né, existe a possibilidade de você ter uma estabilidade ali recebendo o aviso prévio e não tendo nenhuma estabilidade antes. Existe, né? E aí para isso você vai ter que fazer um bacurim. E aí se você engravidar, aí sim existe essa possibilidade. Porém, eu não sei se na medida, né, vale a pena você engravidar para você poder garantir o seu emprego, você ter estabilidade, tá? Acidente de trabalho também. Exato. Na continuação lá da súmula, né, que tem que e aí não precisa dos pressupostos do 15 dias e da percepção auxílio, né, sendo uma doença que tenha relação, né, com com o seu trabalho. Só que aqui no caso do, do dirigente sindical, ele, como a Eloá inclusive mencionou muito bem quando ela estava fazendo uma questão, né? Ele de má fé, inclusive, pode ser caracterizado isso, foi lá e após ter recebido o aviso prévio, fez o registro da sua candidatura, tá bom? E aí, o entendimento do TST, nem tem súmula sobre isso. A próxima questão também é sobre essa mesma súmula. E aí, eu não vou mostrar ela agora, pra gente mostrar só quando a gente for ver a outra súmula, tá bom? Então, gabarito aí da questão número 12. Tem A, tá? Muito bem aí, vocês acertaram.
Estão mandando muito. Próxima questão, ó. Rogéria, balconista na empresa Bolsas e Acessórios Divinos LTDA, candidatou-se em uma chapa para a direção do Sindicato dos Comerciários de seu município, sendo eleita posteriormente. Contudo, o sindicato não comunicou o registro da candidatura, eleição e posse da empregada ao empregador. Durante o mandato de Rogéria, o empregador a dispensou sem justa causa e com cumprimento do aviso prévio. Rogéria, então, enviou um e-mail para o empregador, dando-lhe ciência dos fatos, mediante prova documental. Apesar das provas, a empresa não aceitou suas razões e ratificou o desejo de romper o contrato de trabalho. Sobre o caso narrado, de acordo com a jurisprudência do TST, assinale a afirmativa correta. Rogéria tem garantia do emprego, já que a comunicação, apesar de fora do prazo legal, foi feita na vigência do contrato. O sindicato não observou o prazo legal para a comunicação, motivo pelo qual a dispensa não pode ser considerada ilícita nem discriminatória, prevalecendo a ruptura. Tem C. A jurisprudência é omissa, razão pela qual faculta-se ao empregador aceitar ou não a comunicação. Item D. É irrelevante que a comunicação da eleição tenha sido feita, já que a responsabilidade do empregador é objetiva. A resposta dessa questão. Item A, pessoal. Item A, tá? Uma coisa que eu alerto a vocês. Observem qual é o comando da questão, tá? A questão está especificando sobre o caso narrado de acordo com a jurisprudência do TST. Pô, você vai achar a resposta dessa questão numa jurisprudência do TST, tá? Enzo, na CLT fala diferente, na CLT traz outra coisa. Beleza, tudo bem, mas o que a questão traz aqui é de acordo com a jurisprudência do TST. E sobre esse caso, principalmente, o que geralmente vai ser cobrado de você é essa jurisprudência que diz o contrário que está na CLT, porque é muito mais, vamos dizer assim, em termos de níveis de aprendizagem, vamos pensar assim, você conseguir entender que há algo, uma jurisprudência, que diverge do que está escrito e esse algo é o que acaba prevalecendo na prática, como as decisões dos tribunais funcionam e estão seguindo. Entendeu? Então, tudo isso tá lá na súmula 369, tá? E aí a gente vai dar uma olhada na súmula agora. Tem incisos alguns. Tem outros mais importantes pra gente. Antes da gente ler a súmula, vamos só dar uma olhadinha lá na CLT, né? No artigo que fala sobre essa comunicação, só para a gente poder observar essa divergência. Para os fins desse artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa dentro de 24 horas o dia e o horário do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outro assim, a este comprovante no mesmo sentido. Então, a CLT diz que, tanto no registro quanto na eleição e posse, o sindicato deve comunicar a empresa por escrito num prazo de 24 horas. Porém, súmula 369 do TST, inciso 1, é assegurada a estabilidade ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto do artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador por qualquer meio ocorra na vigência do contrato de trabalho. E aí vocês precisam lembrar que
ante o aviso prévio, ainda se existe o contrato de trabalho ainda está vigente, tá? Independente se ele é indenizado ou se ele é trabalhado, tá? Então, ocorrendo a ciência por qualquer meio, escrito, de sinal de fumaça, ocorrendo essa ciência, essa comunicação, tá tranquilo, tá valendo, desde que ela ocorra na vigência do contrato de trabalho, tá? E aí, olha, eu tinha botado que era a 3 e não tá aparecendo. Outros em a 369. Inciso 5, tá? Ó. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Então, registro da candidatura durante o aviso prévio, por mais que ele seja um indenizado, tanto faz, indenizado ou trabalhado, não assegura estabilidade, tá bom? É o fundamento anterior. Então, resposta da questão número 13, item A. Beleza? Item A. E pra gente finalizar, questão de número 14, tá? Eu trouxe essa questão por 2 motivos. Quando eu ler pra vocês, eu vou dizer quais foram os motivos que eu trouxe ela. Considerando a importância da figura do dirigente sindical para o aprimoramento da relação capital e trabalho, o ordenamento jurídico estabelece medidas de proteção contra eventual arbitrariedade empresarial. Nesse contexto, considera-se cargo de direção ou de representação. Deixa eu só ler logo o comando, né? Está incorreto o que se consta apenas em. Então, a primeira coisa que a questão quer, ela quer o que está errado, tá? Quais são os itens incorretos, tá? Então, se for verdade pra gente, não vai fazer diferença. Agora, se tiver errado, aí vai importar. Assertiva 1. Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício decorre de eleição a ser realizada na forma prevista em lei. Verdadeiro ou falso, meu povo, essa assertiva? O que é que vocês acham? Falso. Por que, Letícia, tu acha que é falso? Pode dizer. Só simplesmente, olhei pro sol agora, ele tá bonito, tá feio, aí pensei no F, feio, falso. Eu tenho dessas, viu? Inclusive, às vezes, fazendo prova aí, eu gosto muito de estar mexendo. Eu sempre tô com um alicate perto de mim. Aí, não sei uma resposta da prova. Vou pegar um alicate aqui, começa a cortar as unhas, surge, vem que nem uma bomba a resposta na minha mente. Falso, mais ninguém. É isso, vocês estão com dúvida? Então, vamos pular pro próximo. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical, até 1 ano após o final de seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. E aí, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? A Letícia acha que é verdadeiro. Boa. Verdadeiro. Verdadeiro. A Sandra acha falso. Verdadeiro de novo. Beleza, tem um verdadeiro e falsos aí. Então, mais ou menos, vamos ver. Terceiro. O tempo
em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções inerentes ao cargo de direção é considerado sempre como licença remunerada. E aí, quando o dirigente sindical se ausenta das suas funções, é considerado como uma licença remunerada. Falso, falso, falso. Beleza. Falso. Falso também. Vocês Não tinham dito. remunerada. Boa. Vocês tinham dito que o 2 era verdadeiro, né? Foi maioria, o 2 verdadeiro. Então, como a questão quer os itens corretos, eu elimino o item B, né? Então não pode mais ser o B. E nem pode mais ser o E. Como vocês me disseram que é o item 3 é falso, fica então entre o A e o C, tá? Então, como a gente ainda tem alguns pontos divergentes, né? O 1 e o 4, que está aqui nos dois. O 5, a gente já sabe que, provavelmente, pelo que vocês estão falando, vai ser verdadeiro. E nós vamos ler aqui ele. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito dirigente. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Item 5. Verdadeiro, verdadeiro. Vocês já tinham aqui, né, pela lógica, constatado pelos itens que era verdadeiro. Então a gente fica só na dúvida do 4 e do 1. Vamos ler o 4 agora. E aí depois a gente volta lá pro 1. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. E aí, verdadeiro, verdadeiro. Letícia botou verdadeiro, João botou verdadeiro. Legal. Se o 4 é verdadeiro, consequentemente, o outro item que está incorreto junto com o 3 é o item 1, certo? Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício decorre de eleição a ser realizada. Tem alguém comigo ligado? A ser realizada O na primeiro forma... tá. Pode falar, pode falar. O primeiro está errado em relação à questão do empregador, que ele pode indicar, né, para o sindicato, ou não? Tem uma correlação isso aí? Tem relação com a palavra indicação, exatamente. Gente, na prova, vocês vão estar com a legislação. Então, Enzo, eu sei a resposta. Eu confio em mim, eu estudei isso aqui, eu sei o artigo de cabeça qual é. Beleza, você é gigante, eu confio, eu acredito em você. Mas, leia o item, veja se ele está conforme o dispositivo. Tá? Porque, às vezes, você lê aqui o item 1 e você acha, tá lindo, corretíssimo, não tem o que se colocar. Só que aí, quando você compara com o que está lá no artigo, falta uma palavrinha. E é uma palavrinha importante, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na CLT. Vou até dividir aqui a tela, a apresentação para vocês. Pera aí, não vai dar certo. Vai dar não. Sim, é aqui no 543 mesmo, tá? Vamos observar primeiro
os outros itens, tá? Aqui, ó, da licença remunerada. Considera-se de licença não remunerada, tá? Salvo assentimento da empresa. Deixa eu só ler o caput para fazer sentido, né, para vocês. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para o lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível seu desempenho de suas atribuições sindicais. Então, a gente tem, né, um item que fala inclusive sobre isso, né, exatamente como está aí. O parágrafo 2º, considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho de suas funções a que lhe se refere este artigo, tá? Então é licença não remunerada, tá? Licença não remunerada, beleza? E aí, ó, considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em. Então, a palavra que está faltando aqui na assertiva 1, essa palavra indicação, tá? Quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu falei, pô, não tem alternativa errada. Não tem alternativa pra marcar, né? Pô, só a 3 tá errada. Que é isso? Loucura. Como assim? Bug no sistema. Ah, vou processar a banca. Mas aí, né, verificando direitinho, tem sim um erro na assertiva 1, tá? Então, é muito comum, tá? Que às vezes quando a gente sabe, a gente tem uma confiança e tal, enfim, e não está errado isso. Mas se você tem a legislação, se você sabe onde é, olhe, consulte para você ter a certeza, para confirmar aquilo que você está achando, tá bom? É muito importante que vocês façam isso, já que vocês têm a legislação à disposição de vocês. Se vocês não tivessem, aí, enfim, paciência, né? Não tem o que fazer. Então, item correto da questão e diz quais são os itens incorretos é o item C, assertivas 1 e 3 erradas, tá, gente? É possível, sim, claro, né, que na prova de vocês caia alguma questão de marque o incorreto ou de verdadeiro ou falso, enfim, a gente tenta trazer, né, um pouquinho disso, mas principalmente algo que a Eloá mencionou, que eu já falei, marquem os dispositivos, tá? Seja com o seu marca-texto, seja com marca-página, assim, é muito importante isso, e eu digo, inclusive, né, não só para uma economia de tempo, mas na hora do desespero mesmo, né? Você tá ali, pô, eu sei a resposta, mas eu preciso fundamentar. Se eu não fundamentar, eu vou errar. E aí, vou perder, não vou ganhar a pontuação completa, né? Então, até para esses momentos é bom, né? Eu ressalto, né, um exemplo que eu já dei de algo que eu passei na cadeira de trabalho, inclusive, né? A fundamentação era uma OJ e eu, no momento ali, passando as páginas, a OJ estava marcada, como eu marco, né, de marca texto, porém, passando as páginas, no momento de passar uma página, eu acabei passando duas, e pulei a OJ que fundamentava aquilo e não achava ela de jeito nenhum. Sabia que era um OJ, sabia que tinha uma fundamentação sobre aquilo, mas não conseguia achar e não consegui colocar lá a fundamentação, tá bom? Então, é muito importante que vocês façam essas marcações, beleza? E aí, aquele agradecimento, tá bom, gente? Muito especial, muito obrigado pela participação de vocês, foi ótimo. Vou mandar o link da presença aqui agora, tá? Aguardem aí um segundinho que eu vou pegar o link. Já vamos depois disponibilizar as coisas para vocês, tá? Os materiais, enfim, tá bom? E aí vocês aproveitam a rocha nesse final de semana. Lembro também, tá, gente, que eu e Eloá somos estudantes assim como vocês, tá? Então,
também temos nossos afazeres, temos nossas provas. Então, por favor, não deixem para vocês chegarem segunda-feira, 11 horas da noite, mandando mensagem pra gente. Ei, me tira aqui uma dúvida, por favor. Pô, vou fazer a prova no manhã B, tô com essa dúvida mortal. Assim, as chances da gente acabar não conseguindo responder pode ser grande, tá? Então, tenham consciência também, aproveitem o final de semana, tentem tirar a dúvida o quanto antes, tá? Muito cuidado, gente, também em questão de... Muito cuidado também em questão de videoaulas, tá, gente? Às vezes a gente vai pesquisar uma videoaula no YouTube, teve alguma alteração, ou enfim, alguma coisa que não tá atualizada, então devem sempre a data, tá? Pra você. Gente, Vai sim, tô mandando o link aqui agora. era eu ia falar justamente isso, cara, das videoaulas, que às vezes a gente confia, só que o conteúdo às vezes está desatualizado e é muito importante vocês prestarem muita atenção nisso. E só reforçando o que o Enzo falou, da questão que a gente também é estudante. Estamos entrando aí em semana de prova, então também temos os nossos afazeres. Por favor, não deixem as dúvidas para os 45 do segundo tempo, pelo amor de Deus. Façam as perguntas agora, na semana, aproveitem para estudar. A gente vai estar aqui à disposição para vocês. Só não deixe para a última hora, beleza? Boa, boa. É isso, meu povo. Cheiros. Beijos. Brigadão, Eloá. aí. Muito obrigada, viu, gente, pela presença. Bom final de semana a todos. Estamos torcendo por vocês.